Lorena e eu sou Dev Front-End aqui no Pagar.me. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre monorepo. Bom, os tópicos que eu vou abordar hoje são o que é o monorepo, para que ele serve, quais são as vantagens e as desvantagens. Eu vou falar também sobre algumas opções que a gente tem no mercado hoje, que são o Yarn Workspace, o NX, o Turbo Repo, e também a gente vai fazer uma pequena comparação. Bom, primeiramente vamos entender o que é o monorepo. Monorepo é um único repositório que contém vários projetos, com relacionamentos bem definidos, em vez de distribuir esses projetos em vários repositórios. Ou seja, você tem um repositório e dentro desse repositório tem vários projetos dentro dele, seja projetos front, back, mobile. E por que eu preciso utilizar o monorepo? Quais são as vantagens de utilizar o monorepo? Bom, tem várias razões que você consegue utilizar o monorepo. E uma dessas razões é a visibilidade. Porque com o monorepo você consegue acoplar todo o seu projeto em um único repositório só. E assim, fica mais fácil de dar manutenção, fica mais fácil de clonar. Porque pensa só, quando você tem vários repositórios divididos ou separados, né? Fica muito mais complicado, que você tem que ficar sempre clonando. Quando você tem um monorepo, tá tudo ali juntinho e acoplado. O clone do Lucas! Eu fiz o clone do Lucas! Outra vantagem também do monorepo é a consistência, porque você consegue criar arquivos de configurações que eles vão ser reutilizados em outros projetos, como por exemplo o SLint, o Prettier, a documentação, por exemplo, a documentação do Swagger, Husky, bibliotecas que vão ser reutilizadas em outros projetos também, então isso é bem bacana. Outra razão é o gerenciamento de dependências. Aqui eu tô falando em específico do NX, porque ele tem um gerenciamento de dependência em gráfico, então você consegue visualizar qual o impacto da sua alteração em todo o projeto. Então vamos supor que você fez uma alteração em uma biblioteca e você vai conseguir visualizar qual vai ser o impacto da sua alteração em outros projetos. Isso é sensacional. Outro ponto também bem legal é o compartilhamento de Node Modules, porque se você tem uma lib que ela é reutilizada em vários projetos, ela vai ser instalada uma única só vez. Então isso é muito bom. O outro ponto bem legal também é o Continuous Integration, que é justamente você criar pipelines para seus projetos, criar processos de testes, processos de build. Você consegue criar tanto para o projeto inteiro quanto para projetos em específico. Isso é incrível. Bom, e como na área de TI não existe bala de prata, a gente sabe que tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Quais são as desvantagens de utilizar o monorepo? Bom, a primeira desvantagem dele é que ele é grande, tá? Principalmente se você tem um projeto grande ou um projeto que tende a crescer muito, porque a cada alteração, a cada deploy, ele vai ficar um pouco mais custoso e ele vai ficar também lento, ele vai ficar devagar. Porque cada alteração, cada deploy tem que rodar os testes, tem que esperar todos os testes passarem. E isso às vezes, bom, tem que ter paciência, né? Uma outra desvantagem também é o alto número de commits e de branches. Isso, infelizmente, pode afetar diretamente a performance do seu repositório. Bom, dito as vantagens e as desvantagens, vamos entender um pouquinho das opções que a gente tem no mercado hoje. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Yarn Workspace. Com o Yarn Workspace, você consegue criar projetos monorepo alterando o package JSON da raiz do projeto. Então, você só tem que adicionar o Workspace e o package e especificar em qual pasta vai ter os seus projetos, né? Nesse caso em específico aqui, eu coloquei em packages/apps. Só que para cada projeto em específico, a gente tem que ter um package JSON para ele. Então, vai ter um package JSON para o front, para o back e para o mobile. Uma vantagem de utilizar o Yarn Workspaces é que você consegue criar comandos específicos para ele. Ou seja, você consegue rodar um projeto em específico, por exemplo, rodar o build
um projeto, rodar os testes em outro e rodar o start em outro projeto. Só que o Yarn ele tem algumas desvantagens, tá? A primeira desvantagem do Yarn é que ele não tem um sistema de cache. Outra desvantagem também é que ele não tem um gerenciamento de dependência em gráfico, como a gente viu anteriormente. Bom, agora a gente vai falar também um pouquinho do NX, que o NX é um dos sistemas de compilação mais avançados disponível hoje e ele oferece alguns recursos incrivelmente poderosos. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. E alguns desses recursos são a integração e plugins para muitas plataformas, como por exemplo o plugin VS Code, que dá para você criar projetos, bibliotecas compartilhadas muito facilmente, tudo através do plugin. Ele é rico em ecossistemas de plugins, então a comunidade sempre está criando coisa nova e coisa para automatizar esse processo. A capacidade de construir e testar apenas o que você precisa, o gerenciamento automático de dependências de projetos, compilações muito mais rápidas com o NX Cloud. Apenas uma observação aqui, o NX Cloud ele é um produto pago pela empresa NX. Ou seja, o NX não é open source, tem uma empresa por trás dele. Execução de tarefas distribuídas e ferramentas de geração de código. Bom, o NX ele é ideal para projetos de médio a grande porte. Se você quer ter todos os recursos modernos e sofisticados, você pode obter com ele, como por exemplo o gerenciamento de dependência em gráfico. Você não se importa em lidar com alguns arquivos de configurações que de cara não é muito agradável, mas através da documentação você consegue fazer a alteração e ajustar da forma que você deseja. Tá? Se você quer ter uma plataforma reforçada pela comunidade e com o apoio da indústria. Bom, o TurboRepo é um projeto de código aberto, recentemente adquirido pela Vercel, a empresa que nos trouxe o Next.js. O objetivo do TurboRepo é pegar o que há de melhor em outros sistemas de compilação, como o Lerna e o NX, enquanto o envia em um pequeno e simples pacote. Alguns recursos mais aclamados do TurboRepo são o cache de nuvem, execução paralela e perfil no navegador. O TurboRepo ele é ideal para usuários da Vercel, porque o sistema de cacheamento deles são muito bons, tá? Projetos de pequeno a médio porte, e se você não se importa de perder alguns recursos do NX. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as comparações entre o Yarn Workspace, o NX e o TurboRepo. Então, aquela questão que eu comentei anteriormente, relacionado a Node Modules, que ele instala uma instância só, ele atende todos os requisitos, tanto o Yarn, o NX e o TurboRepo faz isso muito bem, tá? Você consegue criar scripts para cada projeto em específico com o Yarn Workspace, o NX e o TurboRepo. Você consegue compartilhar libraries através do Workspace, o NX e o TurboRepo também, tá? Profile in Browser, apenas o TurboRepo tem essa funcionalidade. Dependência em gráfico, o NX tem essa funcionalidade e o TurboRepo está implementando. Tá? O Incremental Builds é o NX e o TurboRepo. O Cloud Caching, que é o NX e o TurboRepo também. E o Code Generation e a distribuição de atividades em execução, apenas o NX dá suporte a isso. Olhando essa lista de comparação e dependendo do projeto que você tem que analisar o que você precisa e o que você quer, né? Quais é os tipos de funcionalidade que você deseja no seu monorepo. Então, é um projeto pequeno, talvez seja melhor utilizar o Yarn. É um projeto grande, então vale mais a pena dar uma estudada no NX. Ou é um projeto de médio porte e talvez o TurboRepo te atenda muito bem. Bom, é isso. Muito obrigada. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!